Por que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pode salvar a democracia brasileira? Por que Pelotas tem uma importância hoje estratégica para ajudar a população brasileira, ao Brasil, né, se libertar, se tornar um país livre? Pelotas hoje tem uma missão muito importante e é sobre isso que nós vamos falar, tá certo? Sobre as eleições em Pelotas. Pelotas é uma cidade do Rio Grande do Sul, bem populosa, né? Tem uma das universidades mais antigas do Brasil, né? Ainda dos anos do século de 1800 e alguma coisa. Então, vamos trabalhar Pelotas. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Esse é o vídeo 416 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? E aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente precisa desse apoio de vocês. É através desse Pix que vocês mandam para a gente que nos dá essa possibilidade de trabalhar com essa comissão. Mas a comissão é só você, João? Não. A comissão são todas as pessoas que têm interesse em participar da comissão. Como é que eu faço para participar da comissão, gente? Aprenda, né, com as orientações que nós estamos dando e ajude a praticar. Por exemplo, quem é de Pelotas? Principalmente de Pelotas, tá certo? Que é o foco do nosso vídeo de hoje. Eu quero me envolver com a CCI, João. Eu quero participar da CCI. Então, a CCI tem uma tarefa para você de Pelotas, cidadão pelotense, né? Então, isso é participar da CCI. Vocês vão ver nesse vídeo o que vocês têm que fazer para participar como membro ativo mesmo, né? Pegar com a mão na massa. Tem aqueles que estão mais distantes do foco e patrocina com um Pix para falar, não, tem que continuar apostando nesse trabalho de investigação, né, de denúncia, de trazer a transparência, trazer a verdade para o país. E tem aqueles que também compartilham o vídeo, que a turma, né, que comenta, que faz com que esse vídeo circule, né, para poder aumentar o alcance, né, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal na TV Del Rey, né, lá no YouTube, principalmente, porque é lá que nós queremos firmar como, né, tem no João Paulo Guimarães no Facebook, mas também tem essa no YouTube, tá certo? Então vamos lá. Eu vou soltar aqui um vídeo rapidinho para vocês terem uma ideia da importância do que nós vamos falar aqui, tá certo? Por que Pelotas hoje tem a possibilidade de libertar o Brasil, tá certo? Vamos assistir. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. O boletim de urna é impresso antes do envio dos resultados ao TSE e tem cópias distribuídas aos fiscais de partido e afixadas na porta da sessão eleitoral. Todos os boletins de urna têm um QR Code que permite a qualquer pessoa registrar em seu celular os votos computados naquela urna. Além disso, os boletins são divulgados no site do TSE para permitir sua conferência. Esse é um novo momento de auditoria do processo eleitoral. Todas as pessoas, candidatos e eleitores, têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem.
Aí, beleza. Esse foi o primeiro ponto, assim, que a gente observou de cara. Isso daí é uns 25 dias atrás. Então, vamos buscar agora qual que é a inconsistência desse negócio aí. Por que que tá essa votação? Aí a gente entrou no log e lá no log ele aparece o início que foi liberado para o cara digitar, todas as teclas que ele digitou, não o número, mas coloca votou, não votou. Então existe uma sequência de log lá que aparece até finalizar. Então a gente calculou esse tempo dele. Então tinha um tempo médio até as 5 horas da tarde. É um funil invertido, porque tinha pouca gente, conforme ia passando o tempo, ia aumentando esse funil. Depois das 5 horas da tarde ele escancarava, o negócio abriu uma boca e começou a surgir voto de todo lado. Então algo que demorava 1 minuto e 40 para votar, eles chegaram a fazer uma média de 32, 35 segundos. Aí ó, esse daqui foi o que a gente descobriu logo de cara. A gente falou, tem alguma coisa muito errada. E a gente observou que o aplicativo da urna, você pode ligar em qualquer horário. Ela sempre vai startar, ou seja, ela vai liberar a votação às 8 horas. Por lei, poderia votar até às 5 horas da tarde. Então, uma regra clara. Mas a regra só tem um ponto de início, que ela só habilita às 8. E depois ela chega o pau, pode votar o quanto quiser. Até meia-noite ela vai contabilizar os dados, os votos. A gente achou muito estranho isso porque a maioria das... Tinha um monte de urna, principalmente essas daí do Nordeste que deu esse rolo. Os caras votaram até 23h59. Se você olhar aí vai ter o último voto que foi enviado. E a gente falou, cara, tá muito estranho isso daqui. Observe aí, né, a inadimplência, a abstenção em Fortaleza, né, na eleição para prefeito. Fortaleza teve o menor, né, taxa de abstenção entre as capitais do país, 15,52%, né, com 274.619 eleitores, tá certo? Então voltamos aqui para mim. O que esse áudio aí do log é importante? Porque quando foi a eleição de 2022, né, o PL fez uma auditoria e outras pessoas também fizeram. Por quê? Porque o próprio ministro falou que o log fica disponível, né, para... O log é o arquivo da urna que fala, né, quem votou primeiro, tal. Depois você assiste com calma esse vídeo para você entender. Então, as urnas antigas, porque são urnas que têm fabricação diferente. As mais novas têm um controle maior do que as mais antigas. As mais novas, por exemplo, não aconteceu o voto depois das 18 horas, das 17 horas, depois que fechou, entendeu? Mas as mais antigas, aconteceram muitos votos depois das 17 horas. Aí deu uma inconsistência, porque quando a pessoa foi fazer apurar, né, olha, o resultado das urnas novas estava dando o quê? Está dando Bolsonaro indo na frente. O resultado das urnas velhas está dando o quê? Está dando o Lula um pouco na frente. Essa inconsistência não tem lógica. Por quê? Porque muitas urnas estavam no mesmo local, na mesma cidade, né, no mesmo colégio. E aí as urnas novas davam Bolsonaro e as urnas velhas estavam dando Lula. Mas é o mesmo eleitor, é o mesmo lugar. Entendeu? Então aquela inconsistência fez as pessoas ficarem curiosas. Não, os técnicos que estavam investigando. Assim, vamos investigar essas inconsistências. Por que está dando essa diferença? Porque através dos logs eles descobriram que nas urnas mais antigas aconteceram muitos votos após as 17 horas. Votos até meia-noite e 59 minutos. E esses votos aconteceram muito mais no Nordeste do que nos outros lugares. E foi onde o Lula teve mais votação. Então, a partir daí, nós da Comissão Cidadã de Inquérito entendemos que isso acontece no Brasil inteiro, mas no Nordeste com mais ênfase. Nas eleições municipais, nós vamos ter um episódio desse, né, de forma micro em cada cidade. Então, a gente fez uma auditoria, estamos investigando qual que é a cidade que a gente possa ter mais elementos que possam trazer essas evidências de que houve manipulação dos votos após as 17 horas pelo mesário. Por quê? Porque o mesário cadastra a digital dele
porque nem todo mundo tem digital reconhecida. Então, quando a digital do eleitor não é reconhecida, o mesário usa a sua digital para habilitar a urna para ele votar. Nesse caso, o mesário tem autonomia para mexer na urna. Então, quando acaba o horário eleitoral, fechou as portas, não tem fiscal, não tem nada, na maioria não tem, né? O que ele faz? Se ele tiver mal intencionado, ele vai, pega o caderno de eleitores, pega os dados daquele que não compareceu, digita os dados dele, coloca digital e vota no lugar do eleitor que faltou. Por isso que dá essa margem. Votou muitos votos após as 17 horas. E aí fica essa coisa da abstenção, sabe? A abstenção de Fortaleza caiu acima da média. Geralmente é 38, 39, quase 30%, né, de abstenção nas grandes capitais. Mas Fortaleza caiu para metade. Isso não significa que a abstenção em Fortaleza e nas outras cidades sejam verdadeiras. Por quê? Porque pode ser que todas essas urnas do Brasil inteiro tenham mesários mal intencionados que acabam votando no lugar de outros mesários, de outro eleitor. Não são todos, tá certo? Então, a gente não pode confiar muito nesses dados de abstenção. Ele pode ser bem maior do que está oficialmente registrado. Por quê? Porque o mesário tem essa prerrogativa de votar no lugar do eleitor que faltou, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês, eu trabalhei de fiscal aqui em São João del Rei, nessa eleição para prefeito. Então eu vou trazer aqui uma urna, o boletim de uma urna, para vocês entenderem como é que vocês fazem para pesquisar isso. Atenção, povo de Pelotas, prestem atenção nesses detalhes, tá certo? Ó, eu tenho aqui, no cabeçalho, tá certo? Isso aqui é o primeiro turno em São João del Rei. São João del Rei não tem segundo turno, é uma cidade pequena, tá certo? Então, você tem aqui, do lado direito, onde está falando ali, né, São João del Rei, você tem a zona eleitoral, o local de votação, sessão eleitoral, tá certo? E aparece, zona eleitoral, 328 eleitores, tá certo? Aí quantidade de sessões, uma tá. Mas aí depois vem eleitores aptos a votar, 328. Aí lá embaixo vai descendo, Aí você tem comparecimento. Compareceram 231 eleitores, ou seja, de 323 compareceram 231, tá certo? Desses que compareceram, tá certo? Votaram com a biometria 286. Ajuda a ver aí que eu tô aqui é pequenininho, 286. Aí votaram identificação biográfica, ou seja, ele não teve a biometria reconhecida. 17 eleitores votaram com habilitação biográfica e habilitação sem biometria, 8. Ou seja, esses 17 e esses 8 não tinham biometria. Quem abriu a urna para eles votarem foi a digital do mesário. Entendeu? Por quê? Porque o mesário tem a digital dele. Então, se você ver, nós tivemos, né? Aí você olha ali do outro lado, você teve, né, para prefeito, né, foram 4 candidatos que apareceram votos nessa urna, né? Aí embaixo tem eleitores aptos, 238, né? Aí total de votos, eleitores aptos 328, total de votos total apurado lá embaixo 231. Então, quer dizer, 28% de abstenção.
tá certo? Agora você volta para o lado esquerdo, onde tem aquela setinha ali. Ali você fala, ó, nesse cabeçalho aí, essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Código de identificação, aí depois vem data da abertura da urna eletrônica, 6/10/2024, horário da abertura, às 8 horas e 1 segundo, que é o start dela, ela abre sozinha, tá certo? Data de fechamento da urna eletrônica, 6 horas, quer dizer, 6/10, e horário de fechamento, 17 horas e 27 segundos, ou seja, não deu nem 1 minuto depois das 17 horas. Ou seja, não teve voto depois das 17 horas. Essa urna fechou exatamente às 17 horas, né? Porque o pessoal, apareceu gente, 17 horas, então vamos encerrar. Esse processo de encerramento gastou 27 segundos. Tá certo? Então, isso era para acontecer em todas as sessões eleitorais do país. Ah, mas tem um que atrasou e tá. Você pode dar um desconto. Mas se tem, é 2, 3, 4, 5 no máximo. Porque não tem como dar. É muito pouca gente para uma urna, para uma sessão eleitoral, que dá para a pessoa votar com folga, tá certo? Então, é muito raro, quase impossível, a pessoa ficar votando depois das 17 horas. Muitas pessoas votando. Então, tem que acabar por volta de 17 horas. O certo era acabar às 17 horas, entendeu? Deveria ser automático. 17 horas, puf, a urna desliga. Quem votou, pronto. Quem não votou, não votou. É igual Enem, né? Você chegou lá, ó, 1 segundo, fechou o portão, não interessa. Você está correndo para entrar, o cara vê você correndo, o tempo apareceu, ele vê você fechando o portão, aí eu quero entrar. Não, aqui, ó, fechou o tempo. Quer dizer, tinha que ser assim, tá certo? Isso é o certo. Agora não, a urna fica aberta, não tem hora para fechar. Aí o mesário faz o trabalho dele, entendeu? Então agora, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, quer dizer, uns dados aqui do... Deixa eu ver qual que eu estou usando aqui. Esse é o... Eu vou trazer o 12 aqui, peraí, presta atenção. Ó, eu vou trabalhar aqui as abstenções. Eu fiz uma tabela aqui, ela não está muito na ordem não, mas é mais ou menos o básico, tá certo? Vamos entender. Olha aqui, ranking de abstenção nas 27 capitais de 2024. A média do país é 29,26%, tá certo? Você viu lá que Fortaleza foi até 15%, metade da média do Brasil, tá certo? Porto Alegre, 34% de abstenção, Goiânia, 34,2%, Belo Horizonte, 31,9%, São Paulo, 31,5%, Porto Velho, 30,6%, aí vai baixando, entendeu? Aí quando você chegar lá no outro lado, você vai ver que as que têm o menor índice de abstenção estão mais no Nordeste. Olha lá, você tem Campo Grande, né? Depois você tem Fortaleza, Teresina, São Luís, Macapá, Maceió, Recife, Boa Vista. Né? Recife era para estar lá embaixo, né? Porque Recife está com 19 aqui. Ó. Então, era para ficar abaixo aqui, né? Era para ficar para o 25º. Por isso que não está muito na ordem. Então, o que eu chamo atenção para vocês. Esses dados da abstenção são reais? Não posso confiar que sejam. Entendeu? Porque pode ser que tenham faltado mais pessoas. E aí o mesário votou no lugar dessa pessoa. É possível. Então, nós não podemos considerar como real essa abstenção. Por exemplo, Porto Alegre deu 34%. Pode ser 40%. Tá certo? E o mesário trabalhou esses 6%. Goiânia, 34%. Pode ser mais. Pode ser 40% também. Belo Horizonte, São Paulo. Pode ser mais. A abstenção é uma coisa que, sabe, não é obrigado a votar, não. O cara às vezes está de saco cheio, fala, não vou votar, não. Depois vai lá, resolve. Às vezes nem resolve, não vai dar nada mesmo. Tal. Então, essa abstenção que a gente tem, a gente não pode considerar como real, não. Tá certo?
Agora eu vou fazer aqui, ó, eu trouxe 3 cidades para chegar em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, para a gente trabalhar o que a gente está falando aqui, tá certo? Vamos lá. Às 5 horas da tarde. Não, não é esse não. Vamos lá. Ó, nós estamos aqui em Canoas, tá certo? Canoas, no primeiro turno, encerrou as votações às 19 horas, 17 minutos e 30 segundos. Então ela ficou, né, até encerrar, porque o processo de entregar os dados lá para o TSE é coisa de segundos, né? Você manda pela internet, são dados, poucos arquivos, chega lá e já vai totalizado, né? Então, para finalizar, às 19 horas 17 minutos, ó, você tem 17, 18, 19, 2 horas e 17 minutos. É muito tempo para entregar esses resultados, tá certo? Enfim, mas ainda vamos trabalhar com um ar de confiança. Aí você tem o candidato do PL, Ayrton Souza, que ganhou no primeiro turno, né? E o concorrente dele, do PSD, o Jairo Jorge, com 29%. Teve também um outro candidato lá embaixo, né? Que teve 12%, o outro 10%, o outro, não sei se tá, mas então tá. Agora, vamos avançar. Então, PL e PSD foram para o segundo turno, tá certo? E aí, ó, o que você tem? Você tem uma abstenção de 16,22%, que é uma abstenção abaixo da média, tá certo? Que é de 39%, que é de 29%, estou me perdendo aqui, tá certo? É quase metade da abstenção padrão, né? Isso no primeiro turno, tá certo? Mas no primeiro turno, às vezes também a abstenção costuma ser menor. E aí, o PL do Ayrton, né? Você tem 176 mil votaram e uma abstenção de 16. Agora vamos avançando. Segundo turno, tá certo? Aí o PL, o Ayrton Souza, né, ficou com 52,12 e o Jairo Jorge, né, com 47,2. Uma diferença razoável, né, razoavelmente pequena. E a finalização foi às 18 horas e 19 minutos. Para uma cidade com a população que tem, podia ser menos, né? Pode ser que alguém tenha feito votos após as 17 horas. Mas vamos ver a abstenção, né? Ó, a abstenção foi de 21,44%. Quer dizer, não está muito baixa, mas também não está muito alto, perto do padrão, né? 21 para 29, né? Quase, né? Não é igual Fortaleza, que deu 15, tá certo? Então, você vai brigar por isso, João? Não, eu não vou brigar por isso. Ah, porque é do PL. Não, entendeu? Porque tem uma abstenção e tem uma disputa, né, que não tem tanta diferença assim, tá certo? Agora vamos para Caxias do Sul. Outro exemplo também que a gente não pode, não está assim, não estou pensando em brigar. Não quer dizer que Caxias não deva brigar, tá certo? Qualquer um pode brigar. Mas vamos avançar aqui. Ó, a abstenção em Caxias do Sul, no primeiro turno, foi de 25%, tá certo? Quer dizer, 87 mil não foram votar. E aí você tinha o candidato do PL com 38% e o Adilo, né, parece que é PSDB, com 27%, certo? Você tinha Denise Pessoa ali, ó, com 26%, que é uma votação expressiva, né, e era uma candidata de esquerda, né? Depois você tem o Felipe, né, com 8%. Agora, esses votos da esquerda iriam para quem no segundo turno? Iriam para o Scalco ou iriam para o Adiló?
ou não iriam para ninguém, o pessoal poderia não querer votar, né? Vamos avançar aqui, ó. Aí, que deu? No segundo turno, virou. O Adiló, do PSDB, ficou com 51,38% e o PL do Scalco ficou com 48,62%. Uma diferença de 6.254 votos. Aí, meu amigo, eu chamo para você para essa questão. O fechamento das urnas foi às 18 horas e 41 minutos. Ou seja, né, 17, 18, 41. 1 hora e 41 minutos. Só para prefeito, tá certo? Aí eu diria para você, é possível que o Adiló tenha recebido votos, né, do pessoal do PT, que ficou na... já que a gente não conseguiu ir, vamos com o PT para o PL não ganhar. Tudo bem. Mas será que houve votos após as 17 horas para que essa diferença fosse alcançada, a mais a favor do Adiló? É uma coisa que o caxiense, né, tem que preocupar. E aí você segue a orientação que a gente vai dar para vocês no final. Mas, enfim, aqui a CCI não compra essa briga. Fica para vocês, moradores, né, se essa diferença aqui ela veio depois das 17 horas, né, ou se foi durante as 17 horas. Quer dizer, que foi antes das 17 horas. Então, a abstenção lá em Caxias do Sul foi de 28,64%. Ou seja, ela passou de 24, né? Ela estava em 24, né? No primeiro turno. Vamos ver aqui, ó. Não, estava em 25, né? Passou para 28. Ou seja, muitos que votaram no primeiro turno, que não têm paixão por nenhum dos dois, não foram votar. Então, é natural que as pessoas desanimem de ir lá, né? Porque nenhum dos dois me representa. Então, 99.441 eleitores não foram votar. Essa média está perto da média nacional, o que não significa que esses 6 mil tenham vindo depois das 17 horas. Aí vocês têm que investigar. Agora, nós vamos entrar em Pelotas. Aqui em Minas a gente fala assim, tem angu de caroço aí. Por isso que nós estamos falando em Pelotas, tem angu de caroço, porque Pelotas é um caso que realmente merece uma auditoria bem aprofundada. Isso não significa que as outras não mereçam, mas vamos avançar para Pelotas, tá certo? Presta atenção no que eu vou mostrar aqui, ó. No primeiro turno, tá certo? Nós tivemos o Marrone do PT com 39,6% e o Marciano Perondi com 31%. E a diferença foi de 68 mil para 54 mil. Mas é uma cidade que tem muitos eleitores. E a finalização aconteceu no primeiro turno às 21 horas e 12 minutos. Isso significa que a urna pode ter ficado na mão dos mesários mais tempo. Que significa, olha, você pega aí 17, 18, 19, 20, 21. Mais de 4 horas para encerrar, né, para totalizar essas urnas. Se essas urnas ficou muito tempo na mão dos mesários, entendeu? Será que esses mesários usaram isso a favor para trazer o Belloni para esse volume de votos? Isso está nos boletins de urna do primeiro turno, tá certo? Então, avançando aqui, ó. Olha aqui. Atualização 6/10, 21 horas e 12 minutos, e aí você tem uma abstenção de 5,76%. Acorda, Pelotas! 5,76%, numa média nacional de 29%. Então, olha aqui,
29%. 29,5 menos 5,7. 23% abaixo da média nacional. 23% abaixo da média nacional. A abstenção. O povo de Pelotas é muito ativo, gosta muito de eleições. É um caso a pensar. É um caso a pensar. Tá certo? Agora vamos continuar avançando. Vamos chegar aqui, ó. No segundo turno. Tá certo? O Marrone do PT ganha e a atualização, né, a última atualização foi às 19 horas e 14 minutos. 19h15. Né? Então você teve, só para prefeito, né, 5, 6, né, 7, 2 horas e 14 minutos. E a abstenção no segundo turno ainda ficou baixíssima, 7,47%. Que loucura é essa? Um segundo turno dá uma abstenção de 7,47%, quando a média nacional é de 29%. Pelotas, abre o olho, Pelotas. Presta atenção no serviço. Pelone, abre o olho, preste atenção no serviço. Então, depois vocês assistem a fala do Barroso, dizendo que como vocês podem providenciar para conseguir apurar esses ingredientes aí que vocês precisam, tá certo? Então, preste atenção. Em Pelotas, o Marrone ganhou do Peroni, tá certo? No segundo turno, num total de 199.600. Vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês acompanhar comigo, tá certo? Vamos lá. Isso aqui é do TSE, viu, gente? Tirei do site do TSE. Então, no segundo turno, com 199.623 votantes, o Marrone ficou com 50,89%, ou seja, 20.657. O Perondi, do PL, ficou com 19.934, 49,11% dos votos válidos. A diferença do Marrone para o Peroni é de 983 votos, numa abstenção de 7,47%. Olha só não foram votar 14.923 eleitores. E aí eu pergunto para você, meu amigo, você de Pelotas que está assistindo aí, salve a nossa democracia. Faça o dever de casa. Assiste o começo do vídeo. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ir lá no cartório eleitoral, né, pegar os boletins de urnas e fotografar esse cabeçalho. Fazer igual a gente fez aqui em São João del Rei. E nesses cabeçalhos, desses boletins de urnas, podem fazer do primeiro e do segundo turno também, não tem importância, mas principalmente do segundo turno, tá certo? Porque ali definiu quem ia ser o prefeito. Você tem que chegar e olhar onde está essa setinha preta aí, ó, em cada boletim de urna, horário de fechamento da urna. Se as urnas fecharam no tempo mais dilatado, porque foram 2 horas, né? Quer dizer, 19 horas, né? 16. Então, depois vocês olham lá o tempo, já tô. Isso aqui é São João del Rei, tá certo, gente? Então, para prefeito, aqui foi o primeiro turno só, não tinha segundo turno.
nós tivemos uma abstenção de 28% nessa urna, especificamente, que está dentro da média nacional, entendeu? A urna foi encerrada às 17 horas e 27 segundos. Ou seja, foi aquilo que eu falei, né? É o tempo do cara, ó, 17 horas, não apareceu ninguém, tem alguém na fila? Não. Puxa e fecha. O tempo que gasta para fechar é 17 segundos. Ah, mas tem gente na fila. Não tem gente na fila. Quanto maior o número de abstenção, menos gente na fila. Então, se na cidade de Pelotas o tempo de fechamento foi longo e a abstenção foi muita, então não tinha gente na fila, caramba. Concorda comigo? E aí você tem o total apurado, 231 votos. E o total de eleitores aptos, 323 votos. Ou seja, 1/3 não foram votar. E aí você sabe ali em cima, ó, a Lívia do PT ficou com 13, o Jordano ficou com 16, o Aurélio Suenes, que ganhou, que é do PL, né? Ah, não, aqui é o número do título, é o número lá na frente, ó. A Lívia ficou com 44, o Jordano ficou com 4 votos, né? O Aurélio do PL ficou com 105 votos e a Jânia Costa, né, do 25, né, do Patriota, eu acho, né, ficou com 59. Então, se nessas urnas que passaram das 17 horas, que tiver uma distância muito grande do período de fechamento, você olha quem está em primeiro lugar na urna, se é o cara do PT ou se é o cara do PL. E aí você vai saber, por aí você vai saber, entendeu? Se aconteceu o voto depois das 17 horas e para onde esses votos foram. Então, se der uma diferença... nas outras urnas que encerraram antes das 17 horas, a gente tem um quadro diferente. As urnas que fecharam depois das 17 horas, mas com... Não, aquilo que fechou em 17 em ponto, né? As outras que fecharam mais tarde, 18 horas, 18h40, 18h50, ali, quem ganhou ali? Só o cara do PT? Pronto, vocês têm a fraude aí, gente. Corram atrás. Não fique chovendo na molhada. Salve a democracia brasileira. Povo de Pelotas, vocês que são bem instruídos, é uma cidade pujante, né? É a princesa do Oeste, não sei, uma coisa assim, né? Vocês são uma potência. E é o Rio Grande do Sul que vai dar uma resposta para o Brasil. E vai vir de Pelotas. Então corram lá nesses cartórios eleitorais, chama lá o Peroni e fala: o cara, acorda para a vida, vamos salvar o Brasil. É o que a gente precisa, porque isso vai acontecer em 2026, se a gente deixar isso passar de novo. Isso vem acontecendo desde 2002. Então eu vou deixar com vocês essa missão, tá bom? E as outras cidades que tiverem, João, aqui está parecido com isso. Nós vamos fazer isso que você mandou. Então seja um cidadão da Comissão Cidadã de Inquérito. Põe a mão na massa, corra atrás disso. É isso que vai salvar o Brasil. E a gente está dando essa oportunidade ímpar para vocês brasileiros. E vocês só vão ver isso aqui. E esse vídeo vai sofrer restrições. Então, se ele chegou até você, faça com que isso corra por o máximo de compartilhamento possível. Não deixe de ajudar a nação brasileira a resolver o seu problema mais grave de todos. Porque depois que passou, meu amigo, o nego é diplomado, vai para lá e aí o cara faz o diabo, porque sabe que tem jeito fácil de ganhar. Então tá bom. Não esqueça, tá certo? Hoje é dia 4, nós estamos pagando nossas contas aqui, o faturamento está chegando, tem que botar gasolina na motinha e a Comissão Cidadã de Inquérito não pode parar. Se você pode ajudar contribuindo, mande aí o que você quiser, tá certo? Sobrou uma beiradinha aí, tá difícil para todo mundo. Manda aí um Pix para a gente pagar nossas continhas aqui e continuar trabalhando com vocês. Um abraço.